que a gente venha aqui recarregar nossas energias. Então, todos sejam bem-vindos. A lição que caiu para nós hoje, da agenda cristã, que pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Experiências difíceis. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é a introdução à queda espetacular se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares e insensatas é fruto venenoso e amargo se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então, são várias frasezinhas, né, sobre as experiências difíceis. Então, quem acha que beleza física é fácil, não é, né? Ela pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma se a pessoa é muito vaidosa, só cultua o externo, o material, né? Não se preocupa com o interno, que é o progresso, a evolução espiritual. Se quem acha que dinheiro excessivo, né, muito dinheiro é bom, muitas vezes é a porta da indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Tipo, tem gastos às vezes desregrados, não se compadece às vezes daquele que precisa. Então, às vezes não é no agora, né, que convive as consequências. Pode ser no porvir futuro, numa outra existência, ele vir desprovido dos bens ao que fez mau uso. Não é que a riqueza seja ruim, né? A riqueza é boa, mas desde que ela seja bem utilizada, bem apresentada. Você, através, né, da sua riqueza, você contribua para que outros cresçam também junto com você. Sejam seus funcionários, né? Ser um patrão ali que colabora, que ajuda, que entende, né? que remunere bem aqueles que lhes prestam serviço. Então, tudo tem que ser observado. O conforto, o destaque, a autoridade, muita responsabilidade, tudo tem que ser compartilhado, né? E fala excesso de conhecimento. O que adianta eu ter o conhecimento só para mim se eu não compartilho? O que adianta eu querer fazer tudo, não delegar para outros, se aquilo me sobrecarrega, me traz problemas psíquicos, fisiológicos, né? Me sobrecarrega o serviço porque eu não sei delegar. O autoritarismo, né? A autoridade desregrada, desmedida, às vezes humilhando o seu próximo. Então, experiências difíceis todos nós temos. E cabe a cada um ressignificar cada experiência dessa, cada vivência, sempre vendo o outro lado. O que eu posso fazer para melhorar isso? E cada dia, né, nesse exercício, a gente vai se melhorando, se mudando e evoluindo, né, tendo essa evolução em nós. E quando a gente evolui internamente, a gente começa a vibrar energias
melhores e começa a contagiar também quem está próximo de nós. Então seria essa lição de abertura hoje. Então vamos nos colocar em posição confortável, para escutar a palestra, agradecer ao nosso mentor, orientador da casa, Anália Franco, e agradecer a espiritualidade que nos trouxe até aqui hoje, para escutar as palavras. E o nosso palestrante de hoje é Eurípides Neto, e que vai falar sobre evolução e finalidade da alma. Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, para a gente introduzir a nossa reflexão, seria interessante discutirmos o conceito de evolução, entendermos esse conceito. Evoluir, naturalmente, significa passarmos gradualmente de um estado para outro, num sentido de aperfeiçoamento, ou seja, num sentido de melhoramento. Então, quando a gente evolui, a gente vai se transformando de um estado mais embrutecido para um estado mais refinado. Quando a gente traz isso para a questão da alma, do espírito, esse seria o processo de transformação, portanto, dessa alma, saindo de um estado de sofrimento, de um estado de fechamento, para um estado de abertura, de plenitude, de luz. Então, quando a gente fala evolução da alma, evolução espiritual, é exatamente esse processo de sair de um estado de fechamento para um estado de mais abertura, de mais percepção. Bom, e nesse sentido, Joana de Ângeles, sobre esse processo evolutivo, ela vai dizer o seguinte, no livro Momentos de Consciência: criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a perfeição que está destinado, alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la, depende da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Então a Joana, ela vem dizer para nós que esse processo de desenvolvimento, de abertura, ele é algo que vai ser conduzido por nós mesmos, pela nossa própria vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Então cabe a nós trabalhar nesse processo. Bom, surge ainda um questionamento, Por que evoluir, Qual que seria o benefício que a gente ganha com essa evolução da alma, com essa evolução do espírito? Por que é interessante a gente se dedicar a esse processo, Por que a gente está aqui, por exemplo, nesse momento, tomando essas reflexões, sendo que a gente poderia estar em algum outro lugar, ou em casa, no conforto da nossa casa, enfim. O que a gente ganha, então, com esse processo? Como esse desenvolvimento da alma, ela trata de um campo bastante sutil, que é o nosso estado de espírito, aquele que decide, que escolhe por não evoluir, ele vai estar com o espírito dele assolado por aflições, por sofrimentos, fruto dessa ignorância que ele traz. Então, o fato de nós não nos dedicarmos a esse processo significa mergulharmos nossa alma num estado de agonia, num estado de dor. E como a gente vai estar mergulhado nessa ignorância, a gente não vai compreender os mecanismos do universo, as leis que regem esse universo. E naturalmente, se a gente não compreende essas leis, se a gente não tem evolução para entendimento, para compreender essas leis, nós seremos criaturas frágeis, barcos soltos ao vento, barcos soltos no grande mar da vida, suscetíveis naturalmente a más ações, seja ações de corpo, de pensamento, ou seja, e a partir do acúmulo dessas más ações, uma vez que nós não temos conhecimento da lei divina, nós vamos gerando karma, e isso significa que nós vamos colhendo esses maus frutos que a gente tem plantado a partir da nossa ignorância, da nossa invigilância. Então, seríamos nós como um cego, tateando a existência,
porque nós não a compreendemos. Então, quando escolhemos, optamos em ficar estagnados em nosso processo, é como se nós nos alinhássemos a esse estado de cegueira espiritual. E Joana de Ângeles, ainda no livro Momentos de Consciência, ela comenta: a herança da ignorância primitiva prende-o no mal, que é contrário à lei do progresso, não porém retendo indefinidamente e impossibilitando-o de ser feliz. Cumpre-lhe, portanto, envidar esforços e romper o elo com a retaguarda, avançando nas experiências iluminativas, a princípio com dificuldade, face à viciação instalada, para depois acelerar os mecanismos de desenvolvimento por força mesmo do prazer e da alegria fluidos. Então, Joana, ela está simplificando esse processo evolutivo, dizendo para nós que, em virtude da viciação instalada, ou seja, dos nossos hábitos interiores por vidas instaladas, nós encontraremos resistência em sair desse estado de viciação para um estado de mais liberdade. E cabe a nós fazer os esforços nesse sentido, porque à medida que a gente vai conquistando espaço a espaço de nossa alma, isto é, desenvolvendo as nossas virtudes, né, a gente vai então fluindo, conforme ela coloca aqui, cada vez mais prazer e mais alegria. Então, aquele que se dispõe a trabalhar pelo seu próprio processo, vai então colhendo o prazer e a alegria de ir adentrando cada vez mais no seio da criação divina. Isso significa que a gente vai tomando mais conhecimento das leis universais e construímos em nosso íntimo o reino da paz, da alegria e do equilíbrio. Bom, então o processo evolutivo é esse caminhar do estado de mais embrutecimento para o estado de mais refinamento, né? E isso naturalmente resulta em mais plenitude e mais prazer a nível espiritual. Agora surge um outro ponto que é interessante a gente comentar. Em que sentido nós devemos direcionar nossos esforços, né? Como nós podemos direcionar nossos esforços para abrir esse nosso espírito, para desenvolver essas nossas virtudes, né? E isso é um ponto capital nessa nossa busca, porque se a gente não sabe de que forma caminhar, nós perderemos muito tempo na nossa jornada, dedicando atenção a questões que muitas vezes não vão nos levar onde nós gostaríamos de chegar, que é nessa plenitude, nessa paz no espírito. E Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, Destino e da Dor, ele vem comentar: é a lei do esforço, lei suprema pela qual o ser se afirma, triunfa e desenvolve, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, das derrotas, através das existências, a alma consegue desenvolver suas altas faculdades. Então Leon Denis ele vem dizer: esforçando-se através do desejo, vencendo os maus pensamentos. Então, dessa forma ele resume aonde que deve estar o nosso direcionamento, né? Começa no mundo íntimo, começa nos nossos pensamentos, nos nossos impulsos, nos nossos desejos, porque aquilo que se manifesta no nível material já existiu antes do nosso pensamento, já existiu antes a nível de desejo. Quando está se manifestando no nível material, é porque aquilo se manifestou antes no nosso mundo íntimo. Então, um primeiro ponto de esforço, e talvez o ponto mais importante, seria a vigilância desse nosso mundo íntimo, dos pensamentos. Por que esse processo é importante? Porque a partir disso, desse olhar interno, bastante refinado, bastante treinado, a gente consegue lançar luz, isto é, iluminar as nossas sombras interiores. O que viriam a ser essas nossas sombras? São as nossas más tendências. Se eu tenho uma tendência a ser vaidoso, se eu não lanço luz nesse meu lado, eu serei tomado por essa tendência, sem mesmo que eu perceba. Se eu tenho uma
uma tendência, por exemplo, a questão da ganância, do poder, naturalmente isso vai me levar, sem que eu perceba. Se eu não observo isso, se eu não questiono esse meu modo de ser, isso vai nos levando, né? É uma corrente que já existe no nosso modo de ser, que vai nos conduzindo, muitas vezes, por caminhos ruins. Então, o primeiro e mais importante nível de atuar é nessas nossas más tendências. E isso a gente vai conseguir identificar com esse olhar interno bastante apurado, né? Daí a importância da meditação, de ferramentas que nós já temos hoje em dia, que nos auxiliam a observar essa mente muitas vezes inquieta, aflita, que está sempre buscando algo para saciar essa carência que ela traz, né? Seja através de alimentos, seja através da TV, enfim, nós estamos sempre com o mundo interno agitado e buscando coisas externas para arrefecer esse nosso mundo íntimo desequilibrado muitas vezes. E o Leon Denis, nesse sentido, ele vai ponderar dizendo: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas, atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Então, o Leon Denis está querendo dizer o seguinte: se incline para o alto, se incline para os pensamentos e assuntos elevados, para a sabedoria, para o dever, para o trabalho, porque à medida que o nosso pensamento se inclina nessa direção, é como se esse influxo do alto, conforme ele coloca, essa energia passasse a habitar o nosso íntimo. Isso facilita o nosso processo de desenlace dessas viciações. E ele diz que os elementos não podem vibrar em harmonia, atraem elementos similares, acentuam as tendências do ser. Então, se a gente consegue sustentar esse estado positivo e luminoso, nós vamos angariando companhias que vão suportando esse estado também. Então, é uma luta interna, né, de sair de um estado de baixa vibração para um estado de alta vibração. Isso pode ser feito através de meditações, de orações, de uma leitura edificante. Então, isso tudo vai inclinando o nosso espírito numa direção mais alta. Bom, então essa seria a primeira ferramenta, né, a vigilância do mundo íntimo e a importância de direcionarmos esse mundo íntimo no sentido positivo. E um segundo ponto seria a caridade. A caridade também é uma importante ferramenta evolutiva. Por quê? Porque à medida que nós nos dedicamos a outras criaturas, né, isso pode ser feito de diversas formas. Pode ser feito a partir de uma palavra amiga, pode ser feito um trabalho mediúnico dentro de um centro, pode ser feito de uma ajuda material, né, alguém que esteja necessitando. Quando a gente se inclina nessa direção, que a gente ajuda os outros, nós vamos também sendo auxiliados pelas forças da luz, porque esses irmãos têm o mesmo objetivo que o nosso, né? De fazer desenvolver, de fazer evoluir, de fazer crescer. Então a gente se acerca desses irmãos e eles vão naturalmente auxiliando esse nosso processo de desenvolvimento também. Então, estar envolvido com a caridade significa não só ajudar diretamente aqueles indivíduos, mas também estar envolto numa aula positiva de indivíduos desencarnados, né, que vão nos auxiliar no nosso processo. Uma terceira ferramenta bastante importante é a sabedoria, ou seja, a gente buscar essa sabedoria, né? Dentro da doutrina espírita, nós temos diversos autores que vêm ampliar essa nossa visão a respeito do funcionamento do cosmos, né? A gente vai ver nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, quanta sabedoria não há. E se a gente vai entendendo esses funcionamentos,
nós conseguimos caminhar de uma forma mais segura por aqui. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Quem desconhece a lei de causa e efeito vai caminhar por aqui de uma forma bastante insegura, porque esse indivíduo ele pode estar plantando espinhos para si próprio sem perceber, né? Mais adiante ele vai ter de lidar com isso. Então, se o indivíduo não expande sua consciência para compreender que existe uma lei de tudo aquilo que eu faço, eu recebo, ele vai estar realmente em maus lençóis, ele vai ter um processo kármico bastante difícil, né? Outra questão que a sabedoria vai trazer para nós: se nós entendemos que a vida continua, ou seja, que há vida após a morte, que temos inúmeras reencarnações, nós trazemos, né, uma visão para a vida material bastante diferente da grande maioria das criaturas, porque a gente entende que isso é uma passagem, que ocupamos corpos, identidades transitórias, efêmeras, e naturalmente aquele que se enxerga como viajante aqui nessa jornada, nessa caminhada, ele não dará tanta importância às vicissitudes do caminho, às pedras, aos obstáculos do caminho, uma vez que não demorará muito para que ele se veja do outro lado. Então isso nos permite um caminhar mais tranquilo, mais seguro por aqui. A gente não vai estar preso às questões mundanas, às questões das posses, das identidades. Isso nos liberta de muitas questões. Então, à medida que a gente absorve essas sabedorias diversas dentro da doutrina, nós conseguimos nos liberar, né? O nosso espírito fica mais leve para caminhar. E no livro Boa Nova, o espírito Nélio Lúcio, ele traz uma contribuição bastante importante nessa questão evolutiva. Nessa passagem, o Mestre Jesus, ele ensinava, ele estava fazendo uma explanação para os seus discípulos, no qual ele contava a seguinte história: que havia no tempo de Davi um importante artista que tocava harpas, e a beleza daquela música atraía multidões, atraía os homens ricos da época. E esse artista, ele era acompanhado por um escravo já velho, que era incumbido, né, nas suas apresentações, de servir as pessoas, né, enquanto esse instrumentista tocava a harpa. Esse velho ancião, escravo, ele estava sempre ali atento aos movimentos do artista, tomando as lições quando havia tempo, sempre aproveitando no sentido de aprender sobre o instrumento, né? E muitos anos correram dessa forma, até que numa certa noite, voltando de um banquete, esse artista ouve uma bela música em sua casa, né? E quando ele se acercou, percebeu que a pessoa que tocava a harpa era exatamente esse velho escravo, né? E ele então percebeu que esse irmão tocava essa harpa de uma forma tão bonita quanto ele próprio. E aí Jesus, contando essa passagem para os seus discípulos, ele complementa dizendo: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com o nosso Pai, se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para os seus irmãos e a humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então Jesus, a partir dessa história, né, do escravo que aprende tão bem quanto seu mestre a manusear a harpa, ele disse aos seus discípulos: olha, da mesma forma que esse escravo aprendeu a tocar harpa, se vocês se dedicarem às questões da sabedoria, do conhecimento
e absorver tudo que lhe está sendo fornecido nessa vida, tal qual esse escravo fez, aproveitando bem as suas horas, vocês se converterão em representantes dos céus para os seus irmãos, ou seja, vocês vão se iluminar e vocês vão adentrar esse reino dos céus, né? E aí ele diz: quando a criatura, porém, se apequena, se acanha e apenas visa trabalhar na conta de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, ou seja, o indivíduo apenas olha o trabalho que ele tem no nível material e se dedica apenas a isso, ele nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Ou seja, esse indivíduo, a nível de alma, a nível de espírito, terá angariado muito pouco, uma vez que essa personalidade é transitória, os trabalhos são transitórios, nossas profissões são transitórias. Então Jesus traz a importância para essa questão do bom uso de nossas horas, no sentido correto, né? O esforço na direção correta. Bom, tendo entendido essa caminhada nossa evolutiva a nível espiritual, né? E como nós podemos caminhar, né? Quais as ferramentas que nos auxiliam nesse caminhar, Kardec ele vai trazer importante contribuição para nós, para entender como estão estratificados esses espíritos que já caminharam mais, os que caminharam menos, e os que ainda estão num estágio bastante primordial, de bastante ignorância. Kardec vai separar esses espíritos em 3 grandes grupos, conforme as qualidades morais, isto é, as virtudes ou as imperfeições que eles trazem. Ele vai classificar em espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, né? Os espíritos imperfeitos vai predominar a matéria sobre o espírito, né? Tendo uma propensão para fazer o mal. Os espíritos bons já predominam o espírito sobre a matéria e são inclinados ao bem. E por fim os puros, que atingiram um grau supremo, né, de perfeição. E aí Kardec vem explicar para nós que esse estágio de desenvolvimento, ele é parecido com o desenvolvimento de um ser humano, né? Com o desenvolvimento físico e psicológico do ser humano. Nós teremos espíritos na infância, teremos espíritos na adolescência, espíritos na idade adulta e espíritos anciões. Então, assim como temos uma característica bastante marcante das crianças e adolescentes, que seria a leviandade, a rebeldia, a irresponsabilidade, e que eles precisam ser direcionados, educados, assim serão também os espíritos infantis, os espíritos imperfeitos. Vão trazer nas suas ações todos esses aspectos. Os espíritos bons são como os adultos, são mais conscientes, mais maduros, já estão aptos a um trabalho, já têm conhecimento para poder trabalhar. E os espíritos perfeitos são os anciões, os idosos, que se aproveitaram bem o tempo da vida, têm grande bagagem a ser compartilhada, têm grande conhecimento para passar, por entender os processos da existência. Então os espíritos puros são esses anciões que caminharam bastante e agora podem compartilhar seu conhecimento com os mais novos. E aí o termômetro, para a gente identificar, portanto, esse estágio evolutivo do nosso espírito, são nossas qualidades morais, né? Isto é, se trazemos virtudes como a paciência, a generosidade, a sabedoria, ou se ainda estamos presos ao orgulho, ao egoísmo, à soberba. Bom, aprofundando um pouco mais, Kardec vai dizer que os espíritos infantis, os imperfeitos, a ignorância, o orgulho e o egoísmo e as paixões ainda lhes dominam. Ou seja, como que funciona para esses espíritos imperfeitos que somos a maioria de nós, né? Encarnados aqui? Esses irmãos não são donos dos seus destinos, né? Eles estão subjugados por esses vícios que vão condicionar o seu futuro. Por quê? Porque a sua visão ainda está restrita à questão material da vida, muitas vezes. Eles não conseguem enxergar além. Então, essa visão limitada
vai criar estruturas, né, bolhas para esses indivíduos, e eles vão estar presos nessas bolhas, nessas formas de agir, de pensar. Por exemplo, criaturas profundamente ligadas ao poder e à ganância, por exemplo. Eles vão orientar a sua existência no sentido de nutrir essa questão, ou seja, para oferir ganhos materiais, para proteger essas posses a todo custo. Vão se utilizar muitas vezes de estratégias desonestas para sustentar essa posição, né? Então esses indivíduos, eles morreram para a realidade espiritual da vida, que logo lhes aguarda. E o além-túmulo desses irmãos será de muita desilusão e sofrimento, porque tudo aquilo que eles fizeram para acumular, todo o tempo que eles dedicaram para acumular bens, para proteger esses bens, eles vão chegar do outro lado e perceber que foi tempo perdido, porque nada disso lhes serve do outro lado da realidade da vida. A gente ainda vai observar, além dessa bolha da ganância, do poder, que muitas criaturas operam dessa forma, a gente vai ver outros extremamente dominados pelos prazeres do corpo e as sensações que esse corpo produz. São criaturas que vão saciar essa carência interior na alimentação desregrada, na jogatina, no álcool, nas drogas, no sexo desregrado. Então esses indivíduos, ainda incapazes de gerar a própria energia íntima do espírito e dela se nutrir, eles vão então buscar isso externamente e naturalmente vão gerar uma fome ainda maior, uma carência interior ainda maior, uma vez que esse prazer é muito pequeno comparado ao prazer que o espírito nos gera, né? Porque a nossa fome, quando a gente está conectado com a nossa alma, ela é saciada, né? Bom, além desses indivíduos profundamente vinculados aos prazeres da carne, nós podemos ainda enxergar espíritos que estão profundamente ligados às estruturas egóicas, às identidades fugazes que eles constroem por aqui. Exatamente por não terem essa visão transcendente da existência, esses indivíduos vão apostar tudo que tem nas identidades que eles constroem. Então nós veremos criaturas presas aos cargos, às funções que elas exercem na vida. Seja no âmbito, por exemplo, do nosso trabalho, indivíduos que exercem função de liderança, de gerência, empresários, vão estar profundamente conectados com esse papel. Veremos ainda no âmbito da academia, cientistas, intelectuais, profundamente se colocando como donos da verdade, né? Veremos muitas vezes, dentro mesmo das casas espíritas e de outros âmbitos, indivíduos profundamente ligados com as funções que exercem, sem perceber que essas funções, mais cedo ou mais tarde, eles terão de abandonar, sem perceber que mais cedo ou mais tarde, as obras que eles fizeram, seja no campo da intelectualidade, seja no campo material, dos títulos que eles adquiriram, mais cedo ou mais tarde, isso tudo será abandonado. Vamos ver ainda criaturas extremamente identificadas com a beleza do corpo e a sensualidade que isso provoca, né? Que vão fazer de tudo para sustentar essa beleza até a idade mais avançada, né? Fazendo todo tipo de procedimento para poder sustentar aquele corpo. Ou seja, o indivíduo não consegue ter uma visão que enxerga que tudo da matéria perece e se transforma. Então ele se apega a essa questão do corpo e investe todo o seu tempo em algo que mais cedo ou mais tarde será ceifado, será levado, né? E nesse sentido a gente ainda vai ver criaturas, por exemplo, que vivem vinculadas à questão da comparação, se inferiorizando, se vitimizando. Então tudo isso são papéis, são estruturas que a gente usa, né? Uma vez que a gente não tem uma amplitude maior da nossa visão. E quando a gente desenvolve a sabedoria, a gente consegue enxergar além e não está mais preso, não está mais refém dessas ilusões. O fato
é que esses indivíduos, eles vivem iludidos e distantes, né, do potencial que a plenitude da alma pode gerar. Uma vez que, se a gente acende essa força interior, a gente não precisa mais se apoiar, se acorrentar essas estruturas para nos gerar esse pequeno prazer, essa pequena satisfação. E naturalmente esses irmãos vão viver aí atormentados pela inveja, pelo orgulho, pela agressividade, pela ansiedade, pela desesperança. E nesse sentido, Jesus nos recomendou já: não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. Então o que a gente percebe? Esses indivíduos projetam seus tesouros em diversos locais, em diversos lugares, seja nas posses, no poder, nas habilidades intelectuais, nas estruturas das identidades, dispensando assim a atenção a essas questões efêmeras, né? Não percebendo que a traça do tempo, né, vai consumir tudo isso, né? E se eles estivessem ajuntando o seu tesouro num local seguro, que seria o local do espírito, do desenvolvimento das virtudes, esse tesouro estaria seguro. Então é isso que Jesus está querendo dizer: olha, atentem-se, não sejam tomados pelas ilusões que a matéria traz. Ajuntem o seu tesouro onde ninguém pode roubar, porque o tempo vai consumir tudo, só não consumirá a virtude que houver angariado no nosso tempo por aqui. Então essa é a sina, digamos assim, dos espíritos imperfeitos, serem aprisionados nessas diversas ilusões, nessas diversas bolhas, uma vez que não trabalharam ainda para ampliar sua percepção através da sabedoria, que não se conectaram a ideais mais elevados que pudessem transladar a base íntima deles dessas questões aflitivas para uma questão de mais liberdade interior. Bom, os espíritos bons, conforme Kardec coloca, ou adultos, né, eles já vão ser espíritos que, conforme ele coloca, compreendem Deus e o infinito, já gozam de felicidade, são felizes pelo bem que fazem, pelo mal que impedem. Quando encarnados, são bondosos, benevolentes com seus semelhantes, não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição, não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme, fazem o bem pelo bem. Então o espírito um pouco mais trabalhado nesse processo, ele não é mais aprisionado por essas ilusões. Ele já entendeu que o verdadeiro trabalho que deve ser feito é o trabalho do espírito. Então ele não está preocupado em acumular muita coisa por aqui, nem tampouco está preocupado se o seu corpo vai envelhecer em mais ou menos tempo, nem tampouco lhe importa, nem tampouco está aprisionado aos prazeres da alimentação, do álcool, das drogas. Esse indivíduo não é tomado por essas questões. A sua visão é direcionada no sentido de fazer o bem, no sentido de trabalhar seu mundo interior, no sentido de gerar benefício, porque ele já entende que gerando esse benefício, a própria lei divina vai contribuir com ele também. Então, esse é o direcionamento, né, a forma de operar dos espíritos bons. E os espíritos puros, que seriam os anciões, né, que já percorreram toda a jornada, Kardec vai dizer que eles gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores.
Então, os espíritos puros, conforme Kardec coloca aqui, eles já conhecem todas essas dores, já triunfaram por todas essas ilusões e possuem agora, podem desfrutar agora de um estado de bastante plenitude e de paz. Só que isso não significa que eles vão ficar parados em contemplação eterna, conforme Kardec coloca. Eles são agora os mensageiros e ministros de Deus, ou seja, esses indivíduos agora estão incumbidos de fazer essa luz que brilha neles próprios chegar aos irmãos menos desenvolvidos, né? Então esses indivíduos vão perceber essas almas inferiores presas nas prisões do orgulho, da vaidade, da ignorância, e vão trabalhar para ir abrindo essas bolhas, desconstruindo essas bolhas, para que esses indivíduos se libertem. Bom, e aí Leon Denis também, nesse sentido, ele vai contribuir dizendo: quanto mais se sofre, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos, na necessidade de elevar a si mesmo, atrair a si, para fazer chegar no estado espiritual todos os seres humanos que povoam o mundo onde viveu, quer fazer por eles o que por eles fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que guiaram a marcha. Então ele vai querendo dizer assim que esses irmãos, eles são tomados então de um sentimento de compaixão, de entendimento do sofrimento que envolvem as massas de espíritos, e portanto, a partir dessa benevolência deles, eles vão atuar de modo a auxiliar esses indivíduos. E aí Leon Denis, ele vai dizendo que nesse processo que a gente vai se desenvolvendo, cada vez mais novos sentidos vão se descortinando para nós, né? A gente hoje tem uma estrutura psicológica, uma estrutura de uma forma de pensar, de sentir, de ser. À medida que a gente vai ampliando isso, nós vamos adentrando a novas percepções, a novas formas de pensar, a novas formas de sentir, que antes nós não compreendíamos. Então, cada um de nós tem uma vibração diferente, portanto percebe coisas diferentes dentro da criação. No nível da carne, somos todos iguais, todos nos parecemos, todos parecem ser a mesma coisa, mas quando a gente adentra o espírito, a gente percebe que é muito variada essa gama, né? A gente pode ter um indivíduo ao nosso lado, numa depressão profunda, vivendo aflições, condições muito difíceis no nível do sentimento, e nós podemos ter ao seu lado um mestre que irradia a luz e vive a plenitude, independentemente das circunstâncias exteriores que estejam se passando. Então, todo esse nosso trabalho é exatamente de construir esse templo íntimo que é imperecível e que é suscetível a toda e qualquer tribulação, a toda e qualquer transitoriedade, porque a criação no nível material é transitória. Então, uma vez que a gente está com essa nossa casa construída sobre a rocha e não sobre a areia, a gente tem nesse nosso espírito essa condição de se sustentar em qualquer condição, em qualquer estrutura exterior, vamos dizer assim. Bom, e o último ponto para a gente comentar seria o auxílio nesse processo evolutivo nosso, né? Porque é lei divina que nós sejamos auxiliados nesse nosso processo de desenvolvimento. Em maior escala, o auxílio vem a partir dos grandes mestres da humanidade, né? Jesus, Buda e assim por diante. Cada cultura vai ter aí seu mestre em determinado tempo para trazer essa luz a essas criaturas. Nenhum de nós fica desamparado, né? E aí cabe a nós entrar em contato com essa sabedoria que nos é projetada, né, a partir desses grandes mestres. Então, em maior escala, os mestres vão auxiliar o nosso processo. Em menor escala, vamos observar aí os nossos espíritos protetores, né? E conforme Kardec vai nos dizer sobre a missão dos espíritos, ele coloca assim: a de um pai para com relação aos filhos, a de guiar e de proteger
a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar do ânimo nas provas da vida. Então, além da sabedoria que emana hoje nos livros, na literatura que a gente tem ainda um mentor, alguém que, ainda que não percebamos, né, a partir dos nossos olhos físicos, está sempre ali nos intuindo, nos direcionando no sentido do bom caminho. E teremos ainda, no plano físico da matéria, familiares, amigos, que são sempre companheiros de jornada, né, cujo intercâmbio, a partir das relações, sempre nos favorece, gerando crescimento. Então, todo mundo vai ter ali, seja na casa espírita, um amigo, alguém que pode dar uma orientação, tem um terapeuta, tem alguém com quem a gente pode se abrir, conversar, tem alguém na família, uma pessoa mais velha que já viveu situações que a gente está passando, então sempre tem um auxílio próximo de nós. Então, nessa jornada a gente vai sempre estar amparado. Para finalizar, uma passagem do livro Tocando o Barco, de Emmanuel. Ele assim coloca: amigos, a casa não se levanta sem alicerces, a árvore não se ergue sem raízes. O compositor não chegaria à obra-prima sem a iniciação do solfejo. O sábio não penetra o templo da cultura sem antes acomodar-se no positivo do alfabeto. O médico não conseguiria curar sem apoiar-se no estudo e na experiência. Um milagre, em qualquer circunstância, não é mais que labor intenso de recapitulação, de sacrifício, de persistência e devoção no objetivo por atingir. Se adquiris no mundo o comprimido para a dor de cabeça, se pagais o ingresso à casa de diversões, por que motivos haverias de obter a fé sem trabalho persistente na compreensão da vida e burilamento da personalidade? Nada existe sem preço. A lei de retribuição funciona em todos os caminhos. Sementeiro e colheita, ações e reação. Temos o que buscamos, atraímos o objeto de nossa procura. Se desejais direitos dos céus, não olvideis as obrigações da terra. Se ao invés de aguardares a passagem dos milênios no tempo, que tudo transforma e tudo amadurece, vos esforçardes desde agora na sublimação da própria alma, através da renúncia às sombras do egoísmo, da ignorância e da crueldade, mais depressa formareis o alto patrimônio de luz, do merecimento próprio, e entrareis na posse dos tesouros inalienáveis da vida imperecível. Então essa passagem aqui de Emmanuel no livro Tocando o Barco, ele vem resumir todo esse nosso processo evolutivo. Nada se dá por milagre, ele coloca. Não existe milagre. O que há é o labor intenso, né? O trabalho numa direção, no sentido de nos desenvolver, né? Então, se a gente tem como meta essa nossa abertura do espírito, é bem imprescindível que trabalhemos. E ele coloca, para que a gente não perca milênios, não perca muito tempo caminhando por locais que não vão nos levar a lugar nenhum, e que mais rapidamente, ele coloca, nós adentremos ao alto patrimônio de luz, né, aos tesouros inalienáveis da vida imperecível, ou seja, que a gente repousa nessa atmosfera de plenitude, de paz, que as circunstâncias, as ocasiões não podem nos roubar, né? Esse estado interior de profunda liberdade. Bom, é isso que eu tinha para falar, que eu queria compartilhar. E se alguém tiver algum questionamento ou algo que possa acrescentar na nossa discussão, está aberto. Senhor, agradecemos por essa oportunidade de reflexão, de aprofundamento, e que possamos sair desse encontro renovados em nosso processo de desenvolvimento íntimo, nos atentando às más tendências, às más inclinações que ainda nos aprisionam, para que nós possamos cada vez mais e mais adentrar a esse patrimônio imperecível do Espírito, ao patrimônio que vai nos resguardar a plenitude e a paz que tanto buscamos. Temos a agradecer e assim